Questão 3, a simplicidade de Deus, artigo 4. Em Deus são o mesmo a essência e o existir? Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que em Deus não seja o mesmo a essência e o existir, pois se o fossem, nada se acrescentaria ao ser divino. Ora, o ser ao qual não se faz nenhum acréscimo é o ser em geral, que se atribui a tudo. Deus seria, então, um ente em geral, atribuível a tudo, o que é falso, segundo as palavras da sabedoria. Impuseram à pedra e à madeira um nome indizível. Logo, o existir de Deus não é sua essência. Além disso, a respeito de Deus, podemos saber que existe, como assim se diz. Ora, não podemos saber o que ele é. Logo, em Deus não é o mesmo a sua existência e o que é, ou sua essência, ou sua natureza. Em sentido contrário, Hilário escreve: o existir não é em Deus um acidente, mas verdade subsistente. Por conseguinte, o que subsiste em Deus é o seu existir. Respondo: Deus não somente é sua essência, como foi demonstrado, mas também seu existir, e o que se pode provar de diversas maneiras. 1. Porque o que existe em algo que não pertence à sua essência tem de ser causado ou pelos princípios da essência, como os acidentes próprios da espécie. O riso, por exemplo, pertence ao homem e é causado pelos princípios essenciais de sua espécie. Ou por algo exterior, como o calor da água é causado pelo fogo. Portanto, se o próprio existir de uma coisa é distinto de sua essência, é necessário que este existir seja causado ou por algo exterior ou pelos princípios essenciais dessa coisa. É impossível, no entanto, que o existir seja causado apenas pelos princípios essenciais da coisa, pois coisa alguma é capaz de ser sua causa de existir, se este existir é causado. É preciso, pois, que o que tem o seu existir distinto da sua essência o tenha causado por um outro. Ora, não se pode dizer isso de Deus, porque dizemos que ele é a causa eficiente primeira. Logo, é impossível que em Deus uma coisa seja o existir e outra a essência. 2. Porque o existir é a atualização de qualquer forma ou natureza. Não se entende a bondade ou a humanidade em ato, a não ser enquanto as entendemos como existindo. É preciso, então, que o existir seja referido à essência, que é distinta dele, como um ato em relação à potência. E como em Deus nada é potencial, como já se mostrou, segue-se que nele a essência não é distinta de seu existir. Sua essência é, portanto, seu existir. 3. Porque assim como o que tem fogo e não é o fogo, tem o fogo por participação, também o que tem o existir e não é o existir, é um ente por participação. Ora, Deus é a sua essência, já foi demonstrado. Portanto, se não fosse seu próprio existir, ele seria um ente por participação e não por essência. Não seria então o primeiro ente, o que é um absurdo. Logo, Deus é o seu existir e não apenas sua essência. Quanto ao primeiro, deve-se afirmar que aquilo ao qual nada se acrescenta pode ser entendido em dois sentidos. Ou porque é de sua razão excluir qualquer adição, como da razão de animal irracional que seja sem razão, ou então porque não é de sua razão que se lhe faça acréscimo, como o animal em geral não possui razão, pois não pertence à sua razão ser dotado de razão, mas também não é próprio de sua razão não possuí-la. No primeiro caso, o existir sem acréscimo é o existir divino. No segundo caso, o ser sem acréscimo é o ser em geral ou comum. Quanto ao segundo, deve-se dizer que ser se diz em dois sentidos. Primeiro, para significar o ato de existir.
Segundo, para significar a composição de uma proposição, a qual a mente chega, unindo um predicado a um sujeito. Pela primeira maneira de entender o ser, não podemos conhecer o existir de Deus, tampouco sua essência, mas apenas de acordo com a segunda maneira. Sabemos que a proposição por nós construída, Deus existe, é verdadeira, e nós o sabemos a partir dos efeitos de Deus, como assim foi dito. Oi, boa noite. Bem? Boa noite. Bem, aqui nós temos noções muito importantes de filosofia. Então a questão é se em Deus essência e existir e esse, ou alguns traduzem por existência, é a mesma coisa. E o que diz Santo Tomás? Vamos analisar a essência. Bem, ele diz o seguinte aqui, né? Tudo que existe num ente, sem lhe constituir a essência, deve ser causado pelos princípios desta, como acidentes próprios resultantes da espécie. Assim, a faculdade de rir resulta do ser humano e é causada pelos princípios essenciais da espécie. Ou então deve ser causado por algum ser exterior. Assim, o calor da água é causado pelo fogo. Por onde, sendo a existência mesma do ente diferente da sua essência, é necessário que essa existência seja causada por algum ser exterior, ou pelos princípios essenciais do referido ente. Ora, é impossível que ela seja causada somente pelos princípios essenciais do ente, pois nenhum ente de essência causada é suficiente, para ser a causa da sua própria existência. Portanto, e necessariamente, o ente cuja existência difere da essência há de ter aquela causada por um outro ser. Mas isso não se pode dizer de Deus, porque já foi provado que ele é a causa eficiente primeiro, o primeiro motor, etc. Então, o que ele quer dizer aqui? Aqui nós temos noções importantes, então. Está afirmada aqui a distinção entre essência e existir. Isso aqui é um dos fundamentos da filosofia de Santo Tomás. E por que está afirmada a distinção entre essência e existir? Alguém gostaria de falar como Santo Tomás entende isso? Tomemos aqui, por exemplo, a essência de árvore. Existem certas coisas na árvore que são causadas pelo princípio da essência de árvore. É como o fato de o que pertence, causado pela essência da árvore. Folha. Ter folha, né? Folha, Sim. tronco, Exatamente. uma cor. Sim. Exatamente. Agora, a existência da árvore, o ser atual da árvore, é causado pela essência da árvore? Não.
Não, porque se fosse, Ela seria a causa dela mesma. a árvore seria causa da sua própria existência. Então aqui nós temos uma distinção, não é? Entre essência e existência. Existe fogo naquela árvore, mas não pertence à essência dela. Tem um outro ser que tem fogo e deu fogo à árvore. Vejamos bem, a árvore é próprio da árvore ter folha, né? E isso está na razão da sua essência, vamos dizer Essa assim. essência ela é o universal? Essa O essência, sim. universal. Sim. É isso que o negava. Essa essência. A essência é universal, exatamente. Então, por exemplo, você pega várias raças de cachorro, um Rottweiler, um Pitbull, e todos eles têm alguma coisa semelhante Cachorro. que identifica um cachorro. Isso seria a essência. Isso que eu tenho dificuldade de entender o que seria a essência. A essência é aquilo que faz de um ser aquilo que ele é e não outra coisa. Existe algo que faz uma árvore ser árvore e não outra coisa. Isso é a essência. Agora, esse algo que faz a árvore ser árvore, faz a árvore ter folha também. Agora, esse algo que faz a árvore ser árvore, faz ela existir? Não. Aí é que está a questão. Não faz. Tá certo? Pai, talvez o problema do materialismo seria porque eles colocam na causa do existir, vamos supor, no caso da existência do homem, o próprio homem. Ou coloca, vamos dizer assim, coloca o universo, vamos tomar o universo aqui, não é? Como tendo uma essência tal que ele seria a causa de si mesmo, né? Da sua própria existência. Ele teria uma essência tal que seria a causa da sua própria existência. Essa expressão aqui, causa de si mesmo, é uma expressão contraditória, porque para ser causa de si teria que ser anterior a si, né? Tá certo? É uma expressão usada na filosofia moderna, causa sui, mas é uma expressão contraditória. O certo é que para Tomás, nenhum ente tem uma essência que é tal que implique a sua existência. Nenhum ente que nós conhecemos. Não é necessário, Exato, né? exato. Aqui Tomás depende de Avicena. Avicena já tinha dito isso. Avicena, por exemplo, falava da essência de cavalo. Quinitas, em latim. Para Avicena, a essência de cavalo é apenas a essência de cavalo. Ele tem a expressão, né? Equinitas est equinitas tantum. É apenas a essência de cavalo. Não interessa se ela existe, se não existe. É a essência, é a razão de ser. Não interessa se existe ou se não existe. Só que para Avicena, a existência era acrescentada à essência de cavalo como um acidente. Tá certo? O central aqui, o que está na consideração de Avicena, é a essência de cavalo. Não interessa se existe ou se não existe. Se existe, é apenas um acidente. É uma ideia? Sim, uma ideia. E aí entra um pouco em Platão, né? O Aristóteles, ele pega um pouco isso. Não, para Aristóteles existe a ideia.
Para Aristóteles existe a essência. Só que a essência para Aristóteles está no intelecto. Para Platão, a essência estava existindo realmente fora do intelecto. Tá certo? Falou que não tinha mais. Hã? Foi para que então que negado também Platão, ele fala. Aqui nós estamos com Aristóteles, já ultrapassamos Platão, porque a essência como tal não existe necessariamente para Aristóteles e também para Tomás aqui. E para Avicena, do qual Tomás depende nesse aspecto. Depende sob certo aspecto, porque ele ultrapassa Avicena, como nós vamos deixar claro aqui. Essa ideia. Ela não existe nem como ideia de Deus. Não, por enquanto nós não estamos discutindo isso. É claro que a essência ela tem que existir em alguma mente, certo? Mas por enquanto não é isso a questão. Senão a gente vai se perder numa floresta imensa. Vamos considerar só a ideia de cavalo. A ideia de cavalo, a essência de cavalo, traz em si a causa da sua existência em si? Não. É como, por exemplo, eu poderia aqui imaginar uma outra essência de algo que não existe. A essência de unicórnio. Não é? Eu posso pensar unicórnio, a essência de unicórnio, a ideia de unicórnio. Ela traz em si a causa da sua existência? Não. Então, vamos dizer assim, se trouxesse o unicórnio, teria que existir necessariamente. Tá ok? Mas isso lembra um pouco a argumentação do Anselmo, né? Sim, aqui Tomás de Aquino vai concordar com Anselmo, mas depois de ter feito um percurso que Anselmo não fez. Não sei se vocês se lembram que Tomás diz que a proposição de Anselmo que Deus existe, a essência de Deus implica a sua existência, é uma proposição verdadeira em si. Isso ficaria mais claro depois, né? Tomás falando. Mas o problema é saber como chegar a ver que a essência de Deus implica a sua existência. Mas Anselmo dá esse salto, né, da ideia, o fato de ele pensar em algo maior. Não, mas a Dá um questão... salto para a existência. Não, para Anselmo, mas agora Anselmo. Tomás faz o percurso. Faz o percurso porque já está provado aqui que existe um primeiro motor. Já está provado que esse primeiro motor é simples, não é corpo, é ato puro, né? Já está provado uma série de coisas. Tá certo? Agora então é chegar a saber se a essência desse primeiro motor, dessa primeira causa eficiente, identifica-se com a sua existência. Tá certo? E para Tomás, identifica-se. Identifica-se por quê? Porque nos demais seres não se identifica. Isso é verdade. Mas por que em Deus tem de se identificar? Senão Deus teria que receber De algo. o seu ser de um ser que Exterior ele Deus. seria exterior. E ele não seria então primeiro motor imóvel, não seria a primeira causa eficiente. E essa outra coisa, então, é que seria Deus. Exatamente. Então é forçoso aqui reconhecer que em Deus essência e existência são a mesma coisa. É o ser não contingente.
É o ser não contingente, o ser necessário. E nesse sentido aqui, ele está agora plenamente de acordo com o Anselmo, porque a essência de Deus implica a sua existência. Ou seja, está na razão da essência divina o existir. Ou seja, Deus não poderia ser concebido como não existindo. Mas não dá um salto aí que Não, dá, não. O Anselmo não mais não quer dizer que ele. Hã? O fato de pensar na minha mente nesse ser. Não, mas isso é Anselmo. Agora Tomás já fez o percurso que nós fizemos aqui, né? Tá. Tomás. Tá certo? Tomás já provou que existe uma causa primeira, então agora sim. Agora nós sabemos a razão pela qual a essência de Deus e a sua existência são a mesma coisa e isso não pode ser separado em Deus. E aqui ele está plenamente de acordo com Anselmo. Bem, essa aqui é o primeiro argumento, né, para mostrar que em Deus essência e existência são a mesma coisa. Pela ideia da filosofia tomista, eu não posso compreender a essência de Deus, né? Porque em vários argumentos ele fala que Deus você pode saber o que não é. Não, eu não posso compreender a essência, mas aquilo que eu sei da essência me permite falar que essência e existência em Deus tem de ser a mesma coisa. Pelo que você compreende do Sim. Eu compreendo alguma coisa da essência de Deus pelos efeitos que ela causa. E Padrinho, só para ver se eu entendi o que seria esse conceito de essência. Por exemplo, você pega várias casas. Eu posso dizer que a essência seria que é uma moradia, por exemplo, o que define que é uma casa é que a essência é aquilo que faz aquela coisa ali ser casa, aquela coisa e qualquer outra coisa. Ser casa e não ser outra coisa. Sim. É algo puramente inteligível. Não é o tamanho, não é a cor, não é se é de tijolo ou se é de madeira, não importa. Não é aquilo, é a razão de casa. O resto é acidente, né? E nós captamos a essência, ainda que não esgotemos toda a inteligibilidade da essência, né? O próprio Santo Tomás diz que um filósofo, no comentário ao Credo, ele diz que um filósofo se dedicou mais de 30 anos para descobrir a natureza de uma abelha e não conseguiu, né? Então nós não podemos esgotar a essência, mas captamos aquilo que é fundamental para a gente saber distinguir uma coisa da outra. Ninguém escova os dentes com a chave de fenda. Por quê? Porque tem a noção do que é a essência de uma escova de dente e o que é a essência de uma chave de fenda. Implicação na teoria da evolução também, né? Evolucionismo. Questão da essência. Como? Mudança de uma espécie para outra. Porque você. A essência aqui, vamos dizer, ela é captada pela inteligência. Agora, se há transformação de espécies, isso aí já é outra coisa. Pode haver, ou pode não haver, isso é a ciência que tem que determinar. Agora, Não arranharia esse conceito de essência? não. A essência pode mudar. A essência pode mudar. Quer dizer, você pode captar, se o ser muda ali, a essência muda. Né? Certo. Igual Catalunha agora pode ser um Hum? país. Catalunha é uma região autônoma, pode ser um país. Sim.
A essência, enquanto ideia, ela tem uma certa necessidade, mas enquanto ela está universalizada, né? Agora, Não muda espécie. Salsicha continua sendo salsicha de cachorro. a essência não é, vamos dizer, para nós aqui, a essência que nós captamos, ela não é a coisa conhecida, mas ela é um meio através do qual eu conheço a coisa. Essa é uma distinção capital aqui entre filosofia clássica, tomista, por exemplo, e filosofia moderna. Porque para a filosofia moderna, a partir de Descartes, o que se tende a afirmar é que a ideia é aquilo que é conhecido. Daí, idealismo, nós vamos chegar a Hegel. Agora, para Tomás, a ideia é aquilo pelo qual eu conheço a coisa. O realismo. Vamos dizer, a ideia é um médium in quo, não é o termo do processo de conhecimento, mas é uma espécie de um instrumento. Então, por isso que se as coisas mudam, esse instrumento tem que mudar. É daí que eu estou falando. Se há evolução, a essência tem que... A captação da essência vai ser de acordo com o movimento das coisas. Então, eu não sei se eu compreendo muito bem, mas então a essência ela é mutável. Não, vejamos bem. Cada essência tem uma certa necessidade e uma universalidade. Nesse sentido, é imutável. Mas a essência não é o termo do conhecimento, ela é apenas um instrumento. Se a coisa muda na realidade, eu vou ter que abrir mão, vamos dizer, dessa essência aqui, que está na minha mente, para abstrair de novo e conceber uma nova essência, de acordo com a realidade. Então, para Tomás de Aquino, a ideia está a serviço da realidade. Muitos, às vezes, não compreendem Tomás e acusa toda a filosofia clássica, acusa moderna também, mas vem a filosofia clássica à luz da filosofia moderna, né? Acusa a filosofia clássica de formar conceitos separados da realidade, né? Esquemas mentais que não tem nada a ver com a realidade. Isso é a afirmação de quem não entendeu muito bem como que é o mecanismo de conhecimento em Tomás de Aquino. A ideia está sempre a serviço da realidade e nunca o contrário. Porque no idealismo alemão parece que a realidade está na questão da ideia, né? Até no pensamento de Descartes. O pensamento de Descartes, ele coloca tudo sob suspeição, né? Ele salva as ideias. Então, por isso que, segundo Santo Tomás, se uma pessoa tem uma deficiência em algum sentido, sobretudo no sentido da visão, ele não vai ser um bom filósofo, tá certo? Porque isso lembra o começo da metafísica, né, da Aristóteles, que fala Sim. dos sentidos mais importantes da visão. Sim, é porque a visão Permite conhecer. ela é análoga à inteligência, né? Sim. Mas, quer dizer, para a filosofia, então, de São Tomás, o que a gente conhece não são as ideias. E isso ele diz no comentário de Cello, de Aristóteles, né? A filosofia existe não para saber o que os outros pensaram, mas para descobrir a verdade das coisas. Bem, qual que é o segundo argumento aí para dizer que em Deus ser e existir são o mesmo?
Segundo, porque a existência, ou o existir, é a atualidade, aí foi traduzido como atualização, de toda forma ou natureza. Assim, a bondade ou a humanidade não são atuais senão quando as supomos existentes. Necessariamente, pois, a existência está para a essência, da qual difere, como o ato para a potência. Ora, Deus, nada tendo de potencial, como já foi demonstrado, esse caminho já foi percorrido, resulta que a sua essência não difere da sua existência e, portanto, são idênticas. E aqui temos um ponto fundamental da filosofia de Tomás. Ele diz então que o existir, o esse, em latim, é a atualidade de toda forma. E aqui ele já se separa de Avicena. Avicena colocou no centro a forma, não interessa se existe, se não existe. Se existe, é um acidente. Agora, Tomás não diz que a existência seja um acidente. Ele diz que a existência, o existir, é a atualidade de toda forma. Então, para Tomás, o existir é o ato dos atos. Nós temos, a forma é um ato, não é? Porque nós já vimos aqui, a matéria é que é potencial, ela é toda potência. A matéria, ela é suscetível de receber qualquer forma. Agora, a forma já é um ato. Mas qual que é o ato da forma? Aquilo que faz a forma ser atual, né? Existir. É o que Tomás chama de esse, que é o ato de existir. O existir, ou alguns traduzem a existência. Então, o existir, o ato de existir é a forma de todas, o ato de todos os atos. Não existe um ato para o ato de existir. O ato de existir é o ato supremo. A forma é um ato para a matéria, mas em relação ao existir, a forma é uma potência. A essência, em relação ao existir, é uma potência. Porque ela é capaz de receber o ato que é o existir. A forma. E esse ato ela recebe continuamente, né? A matéria. Ela, Nós recebemos continuamente o ato de existir. o ato de existir, ele é conferido por aquele que pode conferir o ato de existir, e uma vez conferido, ele tem que ser conservado. Então, nesse sentido que se diz, né, que Deus é o Criador, mas é também o conservador dos seres. Ele age o tempo inteiro. O tempo todo. O tempo todo. Sim, sim. Na missa Melquíades tem uma expressão, estou pensando agora, que fala uma ação contínua, uma coisa assim. É uma creatio, os teólogos falam de creatio contínua, né? Uma criação contínua. Isso porque a nossa essência, a essência de ser humano, por exemplo, não tem em si a razão do próprio existir, então tem que receber de fora. E nesse sentido, como não tem em si a razão do próprio existir, ela está tendendo sempre para o nada. E quem impede, no caso nós ou qualquer ser criado, de cair no nada é a ação criadora contínua de Deus.
pode fazer pode recapitular aquele pensamento de Cristo, nenhuma folha não cai sem que sim. cabelo, Sim. sem que Deus está agindo o tempo todo, né? Esse ser. Exato. Para dar vida. O universo pode pensar também que ele se colapsa. Ele cairia no nada se cessasse a ação de Deus. Né? Aí o universo seria apenas uma ideia na mente de Deus, né? Certo. Agora, essa concepção aqui, os tomistas do século XX, né, como Cornélio Fabro, Etienne Gilson, Jacques Maritain e outros, ressaltaram muito a originalidade dessa afirmação de Tomás aqui, de que o existir é o ato de todos os atos. Porque para Aristóteles, o ato supremo é a forma. Certo? O ato supremo era a forma. É uma coisa que existe e tem forma. Sim. A atualidade. Pode ter forma né? sem. Hum? Não pode ter forma sem existir. Não, no poder não pode, mas Aristóteles não pensou a existência. Tá certo? Ele deu a existência assim como suposta. Né? Tá certo? Ele não pensou. Então, por isso que se diz que as filosofias de Platão, de Aristóteles, né, são filosofias da essência. Tá certo? São filosofias da essência, porque a atualidade suprema é a ideia. É claro que Platão dava por descontado que a ideia existia, mas ele não refletiu sobre a existência como tal. Ele refletiu sobre a noção mesmo de ideia. A noção mesmo de ideia, de essência, entendeu? E não ultrapassou isso. Então a filosofia, a inteligibilidade máxima para Platão, para Aristóteles, onde que está? Na forma. Agora, para Tomás, a fórmula tem uma inteligibilidade, e a inteligibilidade da forma é máxima na sua ordem, na ordem formal. Mas existe uma outra ordem cuja inteligibilidade é mais radical, que é a do existir. Sem o existir, nenhuma forma seria. Depois, em terceiro lugar, né? Porque assim como que tem fogo, sem ser fogo é ígneo por participação, assim também o que existe sem ser a existência existe por participação. Ora, como já estabelecemos, Deus é a sua essência. Isso nós tratamos no último encontro. Né? Deus é a sua essência. E só Deus é a sua essência. Se, portanto, não for a sua existência, será ser por participação e não por essência. Logo, não será o ser primeiro, o que é absurdo. Por consequência, Deus é a sua existência e não somente a sua essência. Aqui ficou provado que Deus não pode diferir em nada da deidade. Tá certo? Agora, o ser humano, eu, Elílio, eu difiro da humanidade, mas Deus não difere da deidade.
Tá certo? Nesse sentido, então, a deidade está na essência. A deidade é a essência de Deus. E Deus é essa deidade. Ele não difere em nada. Até porque é único, né? Sim, sim. Agora, sendo ele o ser primeiro, se Deus diferisse da deidade, quer dizer, sendo ele o ser primeiro, se a essência não coincidisse com a sua existência, ele não seria a sua deidade. Tá certo? Então, logo tem que coincidir essência e existência. Agora, as objeções aí. Lê para nós, Sandra, a primeira objeção de novo. Quanto ao primeiro, deve-se afirmar que aquilo ao qual nada se acrescenta pode ser entendido em dois sentidos. Então, a objeção aí, essa primeira aí. Parece que em Deus, não no início. Tá. Quanto ao quarto, assim se procede, isso? Parece que em Deus não seja o mesmo a essência e o existir. Pois se o fosse, nada se acrescentaria ao ser divino. Ora, o ser ao qual não se faz nenhum acréscimo é o ser em geral, que se atribui a tudo. Deus seria, então, o ente em geral, atribuível a tudo, o que é falso, segundo as palavras da sabedoria, e puseram a pedra e a madeira o nome indizível. Logo, o existir de Deus não é sua essência. Aqui, o que é esse ser em geral, ou ser comum? A esse ser comum nada pode ser acrescentado. O ser comum aqui para Tomás é aquele mínimo denominador comum que abrange todos os seres. Se eu acrescentar alguma coisa à noção de ser comum, ele já deixa de ser o ser comum. Então, a esse ser comum não pode ser acrescentado nada. É como se eu tivesse, por exemplo, a noção aqui de animal só, animal em geral. Se eu acrescentasse alguma coisa aqui racional ou irracional, etc., ele já não seria animal. Ele já não seria o mínimo denominador comum que une o animal irracional e o racional. Então, para ser animal, eu não posso acrescentar nada. O animal é a razão comum de todos os animais. Então, o ser comum é aquele mínimo denominador comum de todos os entes. A esse ser comum não se acrescenta nada, senão ele perde a sua razão de ser o ser comum. Então, a objeção aqui que é levantada é a seguinte, né? Se em Deus, essência e existir coincidem, não se poderia acrescentar nada a Deus, não se poderia acrescentar a ele a existência, porque coincide. Então, ele seria o ser comum. E qual que é a resposta aqui de Tomás? Vamos ver a resposta. Pode ler. É o 2? A resposta a essa primeira objeção. Quanto ao primeiro, deve-se afirmar que aquilo ao qual nada se acrescenta pode ser entendido em dois sentidos.
ou porque é da sua razão excluir qualquer adição, como da razão de animal irracional é que seja sem razão, ou então porque não é de sua razão que se lhe faça acréscimo, como o animal em geral não possui razão, pois não pertence à sua razão ser dotado de razão. Mas também não é próprio de sua razão não possuí-la. No primeiro caso, o existir sem acréscimo é o existir divino. No segundo caso, o ser sem acréscimo é o ser em geral ou comum. Então aqui Tomás concorda que ao ser divino nada se acrescenta. Mas por isso ele não é necessariamente o ser comum, ao qual nada se acrescenta. Ele é o ser ao qual nada se acrescenta, não por sua razão geral, mas ele é o ser ao qual nada se acrescenta, porque nada pode ser acrescentado a ele. Ele já é plenamente feito, vamos dizer assim, perfeito. Tomás aqui dá dois exemplos, né? Nós temos aqui o animal irracional e temos aqui animal em geral. O animal irracional nada se acrescenta a ele, por quê? Porque ele já está perfeito. O animal em geral nada se acrescenta a ele, por quê? Porque senão ele perderia a sua razão geral. Então nós temos aqui dois tipos de ser, dois tipos aos quais nada se acrescenta. Mas um, né, vamos ver aqui, vamos ver as palavras de Tomás. Um é porque a sua essência não comporta nenhuma adição. No caso animal irracional já está fechada a questão, não comporta nenhuma adição. Deus seria o ser ao qual nada pode ser acrescentado, porque ele não comporta nenhuma adição. O outro, que é o animal em geral, né, que está para o ser em geral, o ser comum, nada pode ser acrescentado, porque nada pode ser acrescentado porque nenhuma adição comporta em razão do seu caráter geral. Tá certo? Então, vamos dizer assim, o ser em comum é a extrema pobreza, é aquele mínimo denominador comum. Eu não acrescento nada a ele, senão ele se tornaria um ser específico. O ser de Deus é a extrema riqueza. Eu nada acrescento a ele, porque ele não comporta acréscimo nenhum. O ser comum seria algo. O ser incomum é exatamente. A razão do ser comum é ser algo. É o mínimo denominador comum. É o mais pobre. Né? Subentende-se então, Padre, que aí não se reconhece o direito de Deus de acrescentar-se a si mesmo? Não. Uma das coisas que Deus não pode fazer é acrescentar alguma coisa a si mesmo. Porque isso é ilógico. Do ponto de vista de Tomás de Aquino, Deus não pode fazer nada de ilógico. Deus não pode fazer um círculo quadrado. Não é pela falta dele já ser perfeito, né? Não pode. O ser de Deus já não admite acréscimo. Né? Ele já é perfeito, né? Sim, sim.
Não pode, não é por limitação do poder de Deus, é porque é irracional, é ilógico. No conceito católico, porque tem que a gente vai escrever, né? O Deus que faria até o ilógico, não tem? No próprio islamismo, né? É. Deus, ele- Mas exatamente. Mas aí, vamos dizer assim, É um pouco o que, sim, mesmo sendo um autor protestante, o que C.S. Lewis quer dizer quando ele fala que Deus não pode ir contra as próprias regras. exato, Deus não pode ir contra os primeiros princípios do ser. Não, Pensar, quando ele narra, tem uma hora no livro que a menininha faz um encanto, faz todas as coisas invisíveis aparecerem. Ela vê o leão, aí ele fala, mas eu estou te vendo, né? Eu não posso ir contra as próprias regras. Pelo menos isso aí. Nesse caso, vamos dizer assim, tudo que não for contraditório, em linha de princípio, Deus pode fazer. Tudo que não for contraditório. Tá certo? Agora, o que é contraditório ele não pode fazer porque não tem razão, é irracional. E entre os milagres, né, de Cristo, que não são contraditórios. Não são milagres. Não são ilógicos, né? Por exemplo, Cristo ele pode passar uma parede, né? Passar uma parede, mas ele não pode passar e não passar ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Agora, com relação a certos discursos que atribuem a Deus até um certo caráter arbitrário, né? Isso começou logo depois de Tomás de Aquino, com Duns Scoto e, sobretudo, com Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham atribuiu à vontade divina um poder infinito, achou que renderia homenagem a Deus atribuindo à vontade divina um poder infinito de tal modo que ela se desligasse, como que se desligasse da sua inteligência. Para Tomás, não, inteligência e vontade em Deus são uma coisa só. Então Deus nunca age de forma desinteligente ou irracional, tá certo? Isso não porque ele não possa, porque o conceito de poder agir irracionalmente é um conceito contraditório. E o que o anjo é Maria? O que o anjo é Maria? A Deus nada é impossível, mas não é impossível aquilo que pode, vamos dizer, que está dentro de uma lógica, né? Não é o que é o irracional. Para Deus nada é impossível, vamos dizer, Deus faz aquilo que os homens não podem fazer, mas faz sempre segundo. Obedecer não, porque Ele próprio é a razão, né? Ele faz segundo a razão, que é Ele mesmo. Então aqueles argumentos que muitos ateus usam, Deus não é onipotente porque não pode fazer uma pedra tão pesada que ele não consiga carregar. Isso aí está fora da lógica. É evidente que não pode, porque é ilógico. Isso não é um não poder verdadeiro. Então está entendido aqui a diferença entre o ser, São Tomás vai chamar o ser de Deus, o próprio ser subsistente, o próprio ser subsistente e o ser comum. Né? A diferença, tem um abismo aqui, não é? Tá certo? O próprio ser subsistente é o ser pleno. É
o ser de Deus. Agora, o ser comum, repito, é aquele mínimo denominador comum. Como o Márcio disse, é a razão de ser algo, nada mais do que isso. Isso que tem uma essência. É ser algo, Então, isso aqui se aplica, vamos dizer assim, até o esterco, né? O esterco é algo. O ser algo se aplica a tudo, mas é o mínimo denominador comum. Agora, Deus é tudo não porque seja o mínimo denominador comum. Deus é tudo porque é a plenitude do ser. Esse ser algo, falou, não é nem essência, porque Não é uma essência determinada. até o acidente é um ser. Mas o acidente tem uma essência também, não é? Mas não é uma substância, não é nada. É o fato de ser alguma coisa. Pode ser um acidente, uma substância, né? Tá certo? É claro que o ser aqui, ele sempre traz uma essência qualquer, mas não é uma essência determinada, entendeu? É aquele mínimo mesmo que a gente pode conceber, que convém a todos os entes. Quase uma capacidade de... Esse ser comum, vamos dizer assim, ele é um ser abstrato, e é a maior abstração que nós podemos fazer. Você tira tudo, vai tirando tudo. Isso aqui a gente pode só entender, né? Você vai tirando tudo e só fica aquilo que te permite dizer que é alguma coisa. Esse ser comum, na verdade, por exemplo, a gente, quando entra em contato com qualquer ser da experiência, a gente não vai captando a essência assim de imediato. O primeiro passo, vamos dizer assim, lógico, é esse, é captar que estamos diante de algo. Tá certo? o que você fala, o que é isso? O que é isso, exatamente. Estamos diante de algo. Então, esse ser comum, ele é sumamente indeterminado. Seres materiais e imateriais. É algo. Ele convém a tudo, mas é indeterminado por pobreza. Não é? Porque se eu acrescento alguma coisa a ele, ele deixa de ser o ser comum e passa a ser um ente qualquer. Muito bem. Então vamos fazer 5 minutos, né?